Pode projetar, estamos falando sobre não pelo que vemos. Não pelo que vemos. E hoje queremos falar sobre crescendo na fé. Crescendo na fé. Para a gente poder considerar certas coisas, vamos pensar. Aqui não está projetando, é isso mesmo? Você espera que as coisas mudem em sua vida sem que você mude? Você espera que as coisas mudem na sua vida sem que você mude? Já parou para pensar nisso? Talvez você possa dizer, cheio de fé, sim, porque Deus vai fazer. Será que Deus pode fazer? Ele pode fazer qualquer coisa. Mas o quanto Ele pode fazer sem que a gente mude? Estamos aí, não? Ou então você pode pensar, nunca pensei direito sobre isso. É mais ou menos aquela pessoa que espera que as coisas mudam, mas ela nunca pergunta para Deus como. Às vezes quando eu estou muito desesperado, não sei o que fazer, eu falo, Espírito Santo me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu oro só essa oração, é bom. Mas também tem que fazer a outra oração, falo, Espírito Santo me ajuda, agora mostra para mim como tu queres fazer. Me instrua, porque o Senhor disse que Ele vai instruir a gente no caminho que deve seguir, não é isso não? Eu não sei se você percebeu, mas as suas decisões afetam drasticamente a sua vida. Já percebeu isso não? As suas decisões afetam drasticamente a sua vida, e de outros também. No caso a minha, afeta bastante a minha família, minha esposa, meus filhos. Afeta também esta igreja, porque tem uma posição aqui. Bom, onde você tiver influência, afeta, não é isso não? Na sua empresa. Então, será que as coisas vão mudar sem que a gente mude? Outras perguntas aí, eu preciso mudar? Então, se você pensa do mesmo modo, se você fala do mesmo modo, se você age sempre do mesmo modo, não sei se você percebeu, mas vai conseguir sempre os mesmos resultados. Porque você está triste, José. Estou colhendo feijão de novo na minha lavoura. O que você queria? Eu estava querendo colher milho. Metade milho e metade algodão. Mas eu estou colhendo feijão de novo. Verdade. Que triste, não? Deixa eu perguntar para você. O que você plantou da última safra? Eu plantei feijão. Parece uma conversa de louco, não é? Mas você já reparou quantas conversas de louco às vezes a gente tem, hein? A gente ora para Deus, que a gente quer que mude as coisas, mas a gente continua fazendo tudo do mesmo jeito. Bom, não significa que você não tem que fazer as coisas de perseverar, está entendendo? Se Deus falou para você, persevere nisso, e você permanece, as coisas vão mudar. Mas nós temos uma tendência, especialmente o brasileiro, a gente gosta de uma solução rápida, não é isso? O brasileiro, ele não se preocupa no longo prazo. Ele quer resolver o problema agora. Agora precisamos dar um jeitinho. Então, o nosso país permite que use mercúrio para explorar ouro nas terras lá do norte, sem saber que isso vai depois causar uma destruição pior. Não pode fazer isso de maneira mais inteligente, mas é que é mais rápido, mais barato, mais simples. Entre outras coisas. Funciona em todas as esferas. Em vez de fazer um exame, toma um AOS. A gente tem muitas soluções paliativas. Então, a gente age sempre do mesmo modo e a gente depois fica esperando que as coisas mudem. Essa ideia de que Deus vai fazer as coisas, eu estou transferindo a responsabilidade para Deus. Isso é coisa de criança, né? Criança pequenininha que quer que as coisas mudem e o papai tem que fazer tudo. Gente, é verdade que tem coisas que só Deus pode fazer. Amém? Isso é óbvio. Estou dizendo que
Porque tem coisa que falam, tá bom, não importa o que eu mude, mas Deus tem que fazer alguma coisa. É verdade, mas eu estou falando de um outro contexto. Estou falando daquilo que envolve a nossa própria vida. Então isso é uma coisa muito infantil. Então imagina você orar para Deus e esperar que Ele dê uma resposta, excluindo você da responsabilidade. Isso é meio difícil de acontecer. A segunda pergunta, eu nunca pensei sobre isso, também é uma questão do tipo, não é um problema meu? Quem disse que não é um problema seu? Sabe o que nós, até muitos nós, o ser humano é assim, mas o brasileiro também acha muito assim, ele não é um problema meu. Então, por exemplo, o pessoal sai aqui da sorveteria e sai comendo sorvete, joga o papel no chão, joga a casquinha no chão, porque não é problema meu, alguém vai limpar. Não é problema seu. Aqui mesmo, o pessoal pega, toma água do copinho, larga tudo aqui, não pega nem para pôr no lixo. Não é problema meu, alguém vai fazer. Agora expande isso a nível de um governo, a nível de liderar uma família. Pessoas que não pensam sobre isso. Porque falta a consciência de que Deus trabalha para aqueles que nele esperam e confiam. Ali naquele texto não fala que não estamos descansando. Salmo 127, quando nós também cantamos aqui, que fala que Deus dá enquanto dormem. Não é que o cara está dormindo o dia inteiro. É que a outra família está ansiosa, trabalha feito um louco e deixa os filhos para lá. E a outra família trabalha, mas dorme, descansa, porque sabe que não é o trabalho só que ele faz. É Deus que vai fazer prosperar aquele trabalho. Amém? Essa aqui é a questão, lógico. A Bíblia foi feita para as pessoas inteligentes. Fé, irmãos, demanda um nível muito maior de nós. A fé tem que ser como de criança, porque é simples, mas exercer a fé é para pessoas maduras. Sem maturidade não se exerce fé. Então, também você pode dizer, minha vida que tem que mudar, não eu. Aí é o cachorro correndo atrás do rabo, não é verdade? Não. Ora, se você não tivesse que mudar para a sua vida mudar, não teria dito a Bíblia, seja transformado pela renovação do seu modo de pensar, certo? Para se experimentar o que é bom e agradável da parte de Deus. E a outra coisa, eu não sei no que eu devo mudar. Tá. Correto, mas toda vez que eu perguntei, Espírito Santo, eu não sei o que devo mudar, Ele nunca deixou de responder. Porque é Ele que opera em nós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Só que Ele não vai operar em nós o querer e o realizar, se a gente não quiser. Porque o Espírito Santo, Ele não é o espírito maligno que invade, que toma. Ele que estou à porta, eu bato. Porque o Senhor que criou você, a imagem e semelhança dEle, respeita o seu livre-arbítrio, a sua decisão. É preciso escolher, abrir a porta para Ele. Bom, então vamos caminhando aqui. Depois dessa reflexão inicial, agora eu tenho que olhar para lá e olhar para cá, porque não muda. Avança para mim, por favor. Eu não consigo ver o slide aqui. E você tem que avançar, por favor. Travou? O que você quer ser quando crescer? Eu não perguntei o que você queria ser quando crescer, que você já é grandão, certo? Não. Estou perguntando o que é que você quer ser quando crescer. Quantos acham que ainda vão crescer? Vocês estão meio assim. Não estou falando. Nenhum de nós quer crescer, entendeu? Eu andei crescendo nessa pandemia aqui, mas eu não quero crescer mais, eu estou querendo diminuir. Alguns, que nem o Edson que estava aqui, ou outro Edson, pastor ali, eles não têm problema com crescer.
né? Eles podem comer o boi inteiro. Você está rindo, né, Mário? Não é isso, não? Sabe aquele cara na churrascaria? Que enquanto você não parar de comer, fica lá, ele está comendo? Ele está comendo, ele está puxando uma carninha, ele está não sei o quê. Ele está rindo do quê, Flávio? E ele vai embora, está tudo bem. Né? Chega em casa, tiver pedido uma pizza, ele ainda come um pedacinho. Assim. E não muda nada no corpo dele. Bom, mas você crê que você pode crescer mais, não? Crescer intelectualmente? Crescer espiritualmente? Crescer na fé? Crescer em maturidade? Então, o que é que você quer ser quando crescer? Daqui a 10 anos, o que é que você terá sido? Se eu quero ver uma transformação na vida do cônjuge, dos filhos, do meu trabalho, ministério, eu preciso crescer na fé. Por quê? Porque na idade que nós estamos, é a fé que vai nos levar mais longe. Conhecimento é importante? Estudar é importante? Mas o reino de Deus é um reino que opera de fé em fé. E o reino de Deus é a chave para esse reino neste mundo. Então, nós fazemos tudo pela fé. O grande segredo da vida é fazer tudo pela fé. Temos falado de fé. Várias perspectivas aqui. Mas veja, eu fico muito impressionado quando a pessoa tem uma dificuldade, ele fala, agora é só pela fé. Agora, mas e antes? Não era pela fé? Eu falo isso porque eu mesmo me peguei nisso. Eu falei, se eu estou vivendo pela fé, se eu não estava vivendo pela fé antes, o que eu estava fazendo? Eu estava vivendo pelas minhas capacidades, pela minha inteligência, pela opinião dos outros, sei lá. Então veja, nós nascemos de novo pela fé. Porque para nascer de novo é preciso ter fé. Ninguém nasce de novo por mérito. Você depois vive pela fé. Depois que você nasce, vive. Tem pessoa que nasce e fica neném o tempo todo. Não consegue viver. Alguém tem que viver por eles. Bom, dá um trabalho, né? Você fica arrastando criança na fé o tempo todo. Já pensou? Seu filho com 30 e poucos anos, e você dá comida na boca, tem que ir lá, né, limpar o bumbum dele no banheiro. Não dá, gente. Precisa ter crescido já. E nós caminhamos nesse mundo pela fé. Porque ao tentar viver nesse mundo, vai ter oposição. Se você é cristão, vai ter mais oposição. E você tem que lutar pela fé, porque na hora de você usar as armas, se você usar as armas deste mundo, você se torna igual a ele. Nossas armas são armas em fé. E para morrer também preciso de fé. Porque morrer não é o fim, muito pelo contrário. Eu preciso de fé para morrer. Aliás, o cristão não deve ter medo da morte. Porque ele sabe o que esperar. É lógico que ninguém está com pressa de morrer. Então veja, irmãos, como o Arnaldo falou semana passada, a fé fala, não é verdade? Se você crê com música, você fala. Botei uns balãozinhos aqui. Para você nascer de novo, você tem que dizer, você crê no coração e confessa com a boca. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, querendo nascer de novo não verá o reino de Deus. Vocês salvam pela graça por meio da fé, e não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então é pela fé. E quando você vive, fui crucificado com Cristo, ou seja, este mundo não me domina mais. Eu estou morto para o mundo está morto para mim. Aquilo que esse mundo tinha que me controlava, que me fazia viver pelo dinheiro, pelo sucesso, pelo reconhecimento, pelo agradar as pessoas, para eu poder ter um futuro bom, garantir 2, 3 casas, deixar herança para os filhos. Embora não esteja nada errado disso, o problema é que quando isso domina a vida, você vive em função disso. Você vive. Então ele fala, agora não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. A vida que vivo neste corpo, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou, se entregou por mim. Porque nós vivemos por fé, não pelo que vemos. Então, e aí chega o momento das batalhas, de andar por fé. E aí você começa e fala, é difícil. Eu pensei que não ia ter problemas, mas aí você enfrenta aflições. E aí cuidado para não confundir sofrimento com aflição, tá? Cuidado com a religião, especialmente no Brasil, essa religião católico espírita misturado com essa cheia de coisa, é que se você não sofrer muito, você não tem direito a ser abençoado. Ou então aquela ideia, você vai sofrer muito nessa vida, mas lá na eternidade, um dia, você vai ser feliz.
Gente, lá na eternidade não tem como não ser feliz, você está entendendo? Cuidado com a religião. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não vai ser muito mais generoso com a gente? Gente de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, que vamos vestir, que vamos beber. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, aqueles que não conhecem a Deus. Porque o seu pai, quem? Não ouvi. O meu pai. É que Jesus fala, vocês estão entendendo que vocês têm um pai? O meu pai, o seu pai já sabe que vocês precisam. Ah, Deus já sabe. Deus, tu sabes. Não sei se meu filho chegasse em casa e falasse, oi pai, tu sabes, e saísse pela porta, eu ia ficar meio chateado, não é não? Eu gosto de conversar. É assim nosso pai também. Então, vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vai ser acrescentado. Não se preocupe com o amanhã. O que Deus está falando? Amanhã eu sei o que você precisa amanhã. O amanhã quer dizer, amanhã, depois de amanhã, daqui a 5 anos. Você sabia que daqui a 10 anos Deus sabe o que você está precisando? Não? Se você fosse um pai que soubesse o que o seu filho ia precisar daqui a 10 anos, o que você fazia hoje? Vou fazer uma surpresa para ele. Eu vou preparar as coisas. É verdade ou não é? É o que Deus, nosso pai, faz, ué. Já pensou? Eu fico assim, o meu neto, Benício, vai conseguir estudar no exterior, numa faculdade top. Maravilha. Só custa aí, eu nem sei quanto custa agora, uns $100 mil por ano? Uns $70 mil por ano? Bom, então eu vou ter que se multiplicar pelo real, então aí você chora, né? Eu falei, bom, vou ter que arrumar uns R$500 mil. E se você falar, quando ele chegar na data, vai ter uma poupança para ele, para dizer, filho, está garantido lá, em dólar. É o que Deus está fazendo, trabalha para aqueles que nele esperam. Mas a gente olha para Deus, a gente só vê que ele aquela ideia do pão nosso de cada dia, é que Deus está dando as moedinhas, só para hoje, tá? Só dá aquela ideia de Deus miserável, né? Não é bem assim o texto. O pão nosso de cada dia é assim, Senhor, eu estou contente hoje com o que o Senhor me dá. Mas também você pode interpretar o texto. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, você pode interpretar assim. O pão que eu vou precisar para cada dia, hoje, amanhã, daqui a 10 anos, nos dá hoje. Você pode ter hoje o que você vai precisar para os próximos 5, 6, 7 anos ou 10 anos, para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, amém? Envolve a humildade de saber. É como a poupança aí, que eu pensei agora para o meu neto. Vai estar tudo lá. Chega lá, ele não vai sacar tudo de uma vez, porque ele vai estudar 5 anos, certo ou não? Mas todo mês ele pode sacar, porque já está providenciado tudo o que ele precisa para chegar até o fim do curso. Amém, irmãos? Deus já providenciou para você tudo o que você precisa para você chegar até o curso daquilo que Ele te pediu. Está providenciado. Ele não vai te dar tudo de uma vez, porque não precisa. Ele vai dar a cada dia, mas Ele já providenciou hoje tudo o que você precisa. Dá para entender a perspectiva? É diferente, porque Deus não é mesquinho, não fica jogando moedinha para, ontem você não foi bonzinho, hein? Hoje você não tem moedinha. Deus não opera com isto. Isso é andar. E na hora de lutar? A gente não luta contra a carne e sangue, luta contra os inimigos, certo ou não? Cuidado, se você está lutando com pessoas, você está lutando com um inimigo errado. Enquanto você lutar com pessoas, você está lutando com o inimigo errado. A nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra o seu marido, não é contra a sua mulher, não é contra o seu chefe, não é contra o seu patrão, não é contra quem te prejudicou. A sua luta é espiritual, você tem que enxergar. Porque o que mais faz o inimigo é pegar pessoas que não conhecem, ou que duvidam, e manipular. Botar pensamentos na cabeça e falar, está aí o Flávio que vai casar. Tá certo ou não? Graças a Deus.
encontrou a Camila. Camila, você é uma mulher de fé, você é uma menina de fé, Camila. Mas aí começa o diabo a plantar mentira na cabeça de um de outro. Mas será que vai dar certo? Como eles contaram mesmo, uma vez nós namoramos, separamos, namoramos de novo. E será que vai acontecer? E aí o Flávio pisa na bola, né? E aí, coisa que raramente nós os homens cometemos, né, Flávio? É difícil, vamos dizer, pisa na bola. E aí ela pode começar a receber aqui, né? Aqueles pensamentos. E ela começa a lutar contra o Flávio. Fazer isso, você precisa fazer isso aqui, e a gente casar. Mas ele não é o inimigo. Por isso que o texto diz: mas as nossas armas, embora sejamos humanos, não lutamos conforme padrões humanos. As nossas armas, usamos as armas poderosas em Deus, e não as armas do mundo, para derrubar fortalezas do raciocínio humano. Oh, gente, é tremendo essa palavra, não? O problema tudo começa aqui, ó, nas asneiras que a gente aceita na mente. Falamos sobre isso numa outra série, não vou me estender aqui. Destruímos as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo. E aí a Camila fala assim: ô, pensamento, você entrou aqui, mas você não veio de Jesus. Então eu tenho autoridade para pegar você e levar você preso. Leva diante do Senhor e fala: pensamento está aqui. Quer dizer uma coisa: o meu futuro é um futuro de paz. Eu vou fazer uma aliança com esse cabra, e Deus vai nos honrar, e nós vamos juntos pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, começando por você. Pensamento de mentira, amém? Lutamos com armas de fé. Agora no começo a gente não consegue, porque a gente é pequeno na fé, nasce de novo, fica meio bobo. Mas conforme você vai crescendo, como é que cresce na fé? Você precisa ouvir as coisas certas, né? Porque a fé vem pelo ouvir. Mas é só ouvir? Como disse o Rafael Ibaldez semana passada, outras semanas, você também tem que falar. Crie, por isso eu falei. Aí se a Camila, usando esse exemplo aqui, já que eu peguei vocês, ela fala: você mesmo não pensa em mim. Ela começa a dar vazão a coisas negativas que ela ouviu dos pensamentos. Ela não está concordando em fé. Mas ele pisou na bola. E aí? Ninguém pisa. Ele falou besteira. Como já falei, homens raramente fazem essas coisas, entendeu? Mas ela pode dizer: amor, eu sei que você falou isso tudo, mas quero dizer uma coisa. Não vai ser assim, sabe por quê? Nós temos um Deus, eu creio que... Aí ele fala: meu, é verdade. Não, me perdoe, eu não te perdoe. Pronto. E aí o diabo fala: agora eles ficaram mais unidos. Em vez de separar, eles ficaram mais unidos. Amém, irmãos? Porque ela resolveu ouvir pela fé e falou. Outra coisa, é mais simples do que parece, mas tudo que você vai ver na Bíblia está em falar. Quanto a mim, e para morrer. Bom, Deus me deu uma revelação hoje poderosa. Que todos nós aqui um dia iremos enfrentar a morte. Mas nem todos estamos preparados. Uma vez ouvi, nunca esqueci, uma mensagem da pastora Edmeia Williams. Ela estava andando, acho que na linha vermelha, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, você sabe que lá é um lugar muito mais povoado de bandidos, né, devido à situação. E um cara começou a perseguir de moto, queria roubar o carro dela. E ela falou: quem quer roubar um uninho? E ela estava com uma amiga do lado. E ele veio atrás, ele deu uns tiros. Quando ele chegou perto, a amiga falou assim: encosta, derruba ele. Dá uma encostada. E ela falou: eu podia fazer. Ela falou: eu dirijo bem, sou pilota, embora estivesse no uninho, eu podia. Mas eu falei para ela: menina, você está louca. Naquele jeitão, né? Você está louca, menina. Só nós podemos morrer. Ele não. Porque ele não conhece a Jesus. Nós não estamos aqui para destruir a vida de ninguém. Nós estamos preparados para morrer.
mas Ele não está. Então vamos confiar em Deus e continuar orando, e Deus nos livrará. E ainda oraram pelo bandido na moto, porque lutamos com armas de fé. Nós enxergamos o mundo. A nossa luta não é contra as pessoas, embora as pessoas nos façam mal. Então precisa estar preparado para morrer. E Paulo diz: quanto a minha vida foi derramada como oferta, o tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. Você já foi visitar alguém no hospital e Deus falou: você precisa orar de uma maneira que ele vai partir? Ou então liga para você e fala: olha, eu sei que eu vou partir, ore por mim. Uma vez visitei uma pessoa, falei: Senhor, o que vai acontecer? Ele falou: ele vai partir. O Senhor já curou ele antes, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. O que eu faço com isso? Bom, não vou contar o que eu fiz, eu vou falar uma outra oportunidade. Mas eu cheguei lá sabendo que também, de certa forma, ele também deveria saber. Então não fiz pergunta de criança do tipo: você vai ficar bem, não, isso aqui é só um negocinho. Não. Eu fiz a pergunta que tinha que fazer. Se você fechar os olhos, o que acontece? Porque essa é a pergunta que tem que fazer, certo? E foi uma conversa muito boa. Então, nós fazemos tudo por fé. A nossa fé afeta o nosso futuro. Você me mostrou o tempo aí, tá? Por favor, me mostra depois. Nossa fé afeta o nosso futuro eterno. Parece que é fácil entender isso, né? Nossa fé também afeta nosso futuro neste mundo. Sua fé hoje afeta a semana que vem, um mês, um ano. Mas a nossa fé também afeta o nosso presente aqui e agora. Porque fomos chamados a viver e caminhar em fé e não em sofrer em fé. Está entendendo? Jesus falou: venha sofrer em fé comigo. Quando ele falou carregar a cruz, ele falou: você vai ser injustiçado. Você vai ser caluniado porque você creu em mim. Você vai enfrentar a oposição deste mundo maligno. Esse é o sofrimento. Tomar a sua cruz não é tomar a cruz dele. A dele ele já levou. A cruz dos pecados foi levada. Tomar a cruz é sofrer injustiça por amor de Jesus. Essa é tomar a cruz. Amém, irmãos? É quando você faz tudo certo. É quando você dá uma proposta certa para um cliente. É quando você dá o preço justo e um outro cara ganha. Por quê? Bola. Bola, esquema, propina. Amigo que conhece um amigo. Troca de favores para depois. Porque no Brasil tem troca de favores antes, durante e depois. Mas o Senhor fala: não. A experiência de Pedro no barco. Você sabe como é que é? Jesus multiplica os pães. Não vou ler o texto aqui. Manda os discípulos irem. Ele fica lá orando. No meio da madrugada, às 3 da manhã, Jesus tinha um barquinho que os discípulos deixaram ali para ele, né? Jesus falou: não, eu vou andando mesmo. E Jesus sai andando sobre as águas. E os caras estão remando no vento contrário. O impressionante é que os caras não conseguem levar o barco no vento contrário, e Jesus está andando sobre as águas, né? O vento não afeta ele. E aí você sabe, os discípulos gritam de medo, é um fantasma. Jesus fala: não, sou eu. E o Pedro faz uma coisa. Fala: se é o Senhor, eu quero também andar sobre as águas. Ele falou: vem. Pedro desafiou a própria fé. Critica Pedro do jeito que você quiser, mas ele foi o único que resolveu, no meio de uma tempestade, com medo, achando que era fantasma, dar um passo de fé. E o que ele faz? Ele anda sobre as águas. E ele afunda. Ele afunda? Ele afunda, mas não afunda. Porque no mesmo instante, diga, no mesmo instante,
Eu fico curioso porque Jesus, Pedro devia estar meio longe ainda de Jesus, e ele começou a andar no mesmo instante, quer dizer, na hora que começou a afundar, Jesus deve ter dado uma corrida, ou simplesmente apareceu lá e pegou na mão dele, instantaneamente. Parece filme de ficção, né? Sabe daqueles que tem teletransporte? Aparece lá. Então, estou lá olhando para o Fábio ali, certo ou não? Fica de pé aí, Fábio. É o Pedro, começa a andar. E eu estou aqui, Jesus. E de repente, começa a afundar. E no mesmo instante, quer dizer, é como se Jesus desaparecesse daqui, aparecesse lá e segurasse a mão dele. Pode levantar, senão vai dar um torcicolo em você. E falou assim: ei, sua fé ainda é pequena, por que você duvidou? E a fé dos que ficaram no barco? Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Ensina que quando você dá um passo de fé, crendo, e mesmo que você comece a afundar, o Senhor está lá dizendo, não vai afundar não, porque você acreditou em mim, está entendendo? É isso que é maravilhoso. A gente não dá um passo de fé porque teme que vai afundar. Bom, é possível que você afunde, mas Pedro corre o risco de afundar, porque quem estava lá do outro lado era alguém que jamais ia deixar ele afundar, tá certo? Porque se ele é Jesus, não me deixa afundar. Você acha que Deus vai deixar você afundar para aprender uma lição? Afunda, miserável, afoga para eu poder te ensinar? Não! Isso é religião, isso é ideia tosca. Gente que não conhece a Deus. Pode conhecer muito a Bíblia, fica misturando versículo e tudo, mas ter conhecimento da Bíblia não é ter fé em Deus, não é a mesma coisa, você entende, irmãos? Não é porque você conhece muito a Bíblia que você tem fé em Deus. Mas se você dá um passo de fé, o Senhor vai estar lá para te ajudar. Mas agora a fé de Pedro cresceu muito. A fé só pode crescer no meio da adversidade. Agora é o melhor momento para crescer a nossa fé, amém, irmãos? Porque agora estamos na adversidade. Ou a fé cresce quando está tudo certo? Plano de saúde top, com direito a helicóptero. Você espirrou, vai para o Einstein. Irmãos, fale de acordo com o que você deseja viver, não de acordo com o que você está vivendo. Não é ignorar a realidade. Abraão, reconhecendo que tinha 100 anos, que estava tudo morto, que Sara não podia ser mãe, ele reconheceu. Você não pode chegar no médico e falar, o que você tem? Ele falar, nada. O que ele vai fazer com você? Nada. Não tem tratamento, não vai pedir exame. Aí você sai lá com um câncer, morre. Mas você chega lá e fala, e fala assim, aqui está o diagnóstico, é câncer. Ele fala, eu reconheço, mas vou dizer, não vou morrer, eu vou viver, eu vou contar as maravilhas de Deus, Deus é poderoso para fazer. Aí você fala, conforme o que você vê no futuro. Não precisa ignorar a realidade. A fé não ignora a realidade. A fé, ela, com os pés na realidade, vai. O passado não vai mudar, o futuro é moldado pela nossa fé, pelas nossas palavras. Salmo 23, todo mundo gosta, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar e me faz em verdes pastos. Leva para águas de descanso, refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Ele está dizendo o seguinte, o negócio está difícil. Eu não tenho provisão certa, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu estou andando ansioso, eu estou no vale da sombra da morte, mas ele está declarando o que é que vai acontecer, amém? O que acontece é que Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Então, isto é fé. Mas para ter essa fé, a gente vai crescendo. Eu não tenho muito tempo aqui, mas eu preciso falar do Elias. Elias é interessante. Elias chega diante... Bom, não tenho tempo para o contexto, tá, irmãos? Você pode ler 2 Reis 17 em diante a história dele. 1 Reis 17. Elias é um cara que serve a Deus, ama a Deus, ele é um profeta. Ele chega para Acabe, aquele rei que só faz mal, está acabando com o país, e diz,
não vai haver orvalho nem chuva até que eu ordene. Porque eu estou falando no nome do Deus Altíssimo, e ponto. E dá aquela seca. Só que acontece que a seca também Elias não tem o que comer, certo ou não? Elias também não tem o que beber. Elias está sofrendo junto, mesmo sendo justo. Não sei se você percebeu, irmãos, nós somos cristãos, nós não oramos pelo nosso país, nós sofremos junto, nós sofremos a falta, nós sofremos tudo. Então vamos nos levantar e orar. Senhor, tem misericórdia dessa nação, amém? Deus não vai isentar a gente de problemas, se a gente não se posicionar em favor da nossa terra. E aí Deus falou para ele: bebe da água do riacho, e coma que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levar alimento até você. Você reparou o que está escrito? Eu dei ordem. Aí se você é um cara um pouco mais estudado, você pega o seu celular, né? Acessa a Net Saara lá e diz assim: corvo é animal carnívoro. Como é que corvo que come carne vai trazer carne? Está dando para entender? Não? E o corvo trouxe carne, e ele bebeu água do riacho. Mas aí o riacho secou, e Deus fala, Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou lá no riacho, e os corvos trouxeram comida. Então, é uma coisa louca, mas Elias, ele tinha fé, mas ele também obedecia. Quando Deus falava, faça isso, ele obedecia. Em vez de ficar questionando como é que corvo vai trazer comida, o que ele fez? Legal, eu vou ter churrasco aqui. E deve ter arrumado um foguinho ali e tudo mais, deixou tudo em ordem, ficou esperando, amém, irmãos? E quando chegou, ele assou e comeu. Ou fez um carpaccio. Depois que secou, Deus falou para ele: Elias, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Você entende o que é uma viúva nesse tempo? Viúva já era pobre. Viúva numa seca, numa sociedade patriarcal. Gente, se tinha uma classe social que dependia, que vivia na miséria, que não tinha futuro, eram viúvas. Ele fala: você vai lá que uma viúva vai te sustentar. E o Elias podia pensar: bom, mas Elias obedece, certo ou não? Elias obedece e vai. Elias foi a Sarepta, chegou no portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos, pediu: dá um pouco de água para beber, e também dá um pouco de pão. Ela respondeu: tão certo como vive o Senhor. Essa mulher devia crer em Deus também, né? O que sabe o que quer dizer que Deus mandou uma viúva? Deus quer dizer: eu já preparei tudo para o seu futuro. Você está entendendo? Vocês dois aqui, eu preparei tudo, tá? E uma viúva pobre vai dar para vocês uma casa de presentes. Fala: Deus, você não entende? Deus já preparou. Então aquela mulher falou para ele assim: bom, não tenho pão, tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, estava apanhando alguns gravetos, essa é a última refeição, e depois eu e meu filho vamos morrer. A mulher tinha um filho ainda. E Elias falou: eu porém te digo, não tenha medo, faça o que acabou de dizer, pega os gravetos, mas primeiro faça um pão para mim, e depois prepare uma refeição para você e seu filho. Aí você é uma viúva, você tem um filho, você tem só um pouquinho, aparece um cara, todos, né, sozinho, solitário, profeta, perseguido, jurado de morte, está lá, tantos mil pela cabeça de Elias, certo ou não? Está sendo caçado por Jezabel. Aparece lá um fugitivo procurado, dizendo que é profeta de Deus, e fala: mas primeiro você faz para mim um bolo, e vou dizer, se você fizer isso, não vai faltar nada aí. Essa mulher faz, ela obedece, ela acredita. Ele disse: olha, porque sempre vai ter vasilha, farinha na vasilha e azeite no jarro, até que venha a chuva. Ela fez, conforme Elias disse.
tiveram alimento por muitos dias. Exatamente o que Deus tinha prometido. Lembra que a mulher falou? Eu e meu filho vamos morrer. Cuidado com o que você fala. Gente, fala a verdade. Deus não está salvando a mulher também? Tá ou não está? Ela ia morrer mesmo. Mas o filho dela morreu. Cuidado na hora da tribulação. Você falar, agora eu vou quebrar mesmo, não vai ter mais jeito. Nunca mais vou conseguir emprego. Eu? Não tenho mais chance profissional. Agora, meu casamento não tem jeito. Não, sei lá, essas besteiras. A Bíblia diz, ainda que na minha aflição, ainda que estivesse muito aflito. E eu disse, todos são mentirosos. Acho que é o Salmo 106. É verdade, você pode falar besteira, mas se você crê, corrige. Bom, o que acontece? Ela precisava reconhecer Elias como profeta de Deus. Elias olha pelo menino, eu não vou entrar em detalhes aqui, o menino ressuscita. Então a mulher disse, agora tenho certeza. Ela não tinha. Ela tinha dúvidas, você entende? Esse cara é profeta de Deus mesmo. Estava vendo o jarro, que tinha sempre azeite, estava vendo, mas ela ainda tinha dúvidas. Quanto tempo vai demorar? Sabe quando a gente tem dúvida? Está passando um aperto, mas no fim não está. Parece que não vai ter dinheiro, mas no fim tem. É verdade? E a gente ainda fica com dúvida. Porque a gente não reconhece a palavra de Deus que nos foi dada. Então, aquela mulher, você é homem de Deus mesmo. O Senhor verdadeiramente fala para o seu intermédio. A recompensa vem da forma que vemos quem Deus coloca no nosso caminho. Quer dizer, a banda subir aqui. Olha que interessante, gente. Lembra da história de Jesus quando foi para Nazaré? Nazaré era a terra dele, lembra? Marcos 6, Mateus, 2 capítulos na frente aqui. Jesus chega na cidade dele, fala e tudo, o pessoal fala, mas esse aí é o filho do Zé. Esse é o filho do Zé, carpinteiro, as irmãs dele moram aqui. Ele é carpinteiro, ele fez as mesas de casa. Eles duvidaram de Jesus. Eles não reconheceram Jesus como um profeta da parte de Deus. Eles reconheceram que Jesus era apenas um carpinteiro. Filho do carpinteiro. O que eles receberam? Nada. Não teve gente curada, não teve gente libertada. Jesus curou umas dores de cabeça. Falou, olha, se Jesus, não reconhecido como profeta, não pôde operar para aquelas pessoas que não o reconheceram, não pôde dar a recompensa que eles precisavam, você acha que conosco é diferente, irmãos? Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, na qualidade de profeta, o que é profeta? Alguém que fala da parte de Deus, certo? Ouve a Deus e comunica, é isso que é um profeta. Recebe a mesma recompensa que um profeta. Bom, você imagina, o Vinícius chega para mim com uma palavra da parte de Deus, profética. Mas eu não reconheço ele. Sabe o que acontece? Essa palavra que Deus quer me dar não se cumpre. O que Elias falou, não vai morrer, não vai ter miséria, você vai viver o tempo todo. Mas ela tinha dúvidas, não reconheceu aquela palavra. Ela achou até que ia comer, mas ela achou que mesmo assim ia morrer. E morreu o filho. Mas porque o profeta estava lá, ele orou, falou, Senhor, tem misericórdia. Essa mulher te obedeceu. E Deus operou o milagre. Então ela falou, eu reconheço. Jesus está dizendo para você, confia em mim. Você não sabe o que eu vou fazer, mas confia em mim. Deus prepara pessoas para nos ajudarem em nossa caminhada de fé.
Nós vamos crer e obedecer. Deus coloca pessoas. Deus colocou um corvo, não tinha uma pessoa. Deus colocou uma viúva. Por que Deus não colocou um cara rico? Ué, tinha ricos naquela época, não tinha? Por que Deus não colocou uma pessoa rica, abastada, para cuidar de Elias? Elias teve que acreditar que uma viúva ia sustentá-lo. Amém, irmão? Você está entendendo? Nós vivemos por fé. Elias então fala: eu vou crer, porque eu sei que Deus faz as coisas. E quando chega lá, fala, Elias deve ter pensado: Senhor, eu vou dizer o que para essa mulher? Falei, espera, ela conversa com ela primeiro. Ela conversa, quando ela fala que tem um jarro, um pouco de farinha, Deus fala: agora diz para ela. Ele falou: ó, não vai acabar nunca, nós vamos comer disso aí, nós vamos enjoar de comer bolo, comer farinha, ainda vai, nossa. Uma viúva sem nada, um homem solitário. Então, às vezes, a obediência libera bênçãos, por meio de pessoas que Deus já preparou para ajudar você. Mas você queria que fosse alguém muito importante? Você queria que um grande profeta viesse? Você queria que aquele cara, né, que você vê na internet, você queria que o Bill Johnson da Bethel te telefonasse e falasse: hello, do you speak English? I have a message. Chama aí alguém para traduzir. Você espera que o Carlos Alberto, fundador aqui, fale: alô, é o pastor Carlos Alberto, aquela voz bonita dele, não é verdade? Não? Deus me falou. Agora sim. Mas aí liga um irmão da sua célula. Liga um irmão. Hein? Liga um irmão mais novo que você. Não conhece nem a Bíblia direito. Você já fez o programa de leitura de trás para frente 5 vezes. O irmão fala para você: olha, tem uma palavra de Deus. E aí dá uma palavra de Deus. Tão simples. Ele fala um texto para você que você aprendeu na escola dominical. A professora fez você memorizar. Deus está falando que Ele ainda é seu pastor. Não precisa ter medo, não vai faltar nada. Mas você não reconhece Ele como um profeta. Porque não pode ser, você está entendendo, Fábio? O cara chegou agora. Conheça os pecados dele. Aí não recebe a recompensa que Deus tem para você. Amém? Estou dando para entender, irmãos? O reino de Deus, Ele usa todos. Usou uma viúva pobre que não tem nem nome para o grande profeta Elias, que é referenciado na Bíblia inteira. Deus já preparou as pessoas. Ele já ordenou a pessoa ajudar você. Não adianta conhecer a palavra de Deus, mas não agir com fé. Cuidado, não permita que o seu conhecimento se torne um empecilho para a sua fé. Você conhece tanto abrir e falar: Deus não faz assim, as coisas não são assim, não sei o quê. Fala: quem é você? Deus manda corvo trazer carne, certo? Deus faz botar água sem chuva. Ele não precisa dar nossa permissão para fazer milagres, amém? E Ele geralmente não vai fazer os milagres que a gente pede. Ele vai fazer umas coisas mais interessantes. Mas é como Ele faz. Às vezes Deus está usando pessoas tão simples, mas você não reconhece, você não se sujeita. Quem sou eu para não receber uma palavra de Deus? É por isso que pouca gente manda mensagem para pastor, porque pastor tem que ter palavra para todo mundo, mas ele não precisa. Quantas vezes eu preciso de uma palavra? Às vezes Deus manda. Louvo a Deus porque tem alguns irmãos que se acham corajosos o suficiente para dizer: bom, se Deus mandou, a minha parte é só mandar uma mensagem. Eu só tenho que reconhecer que é da parte de Deus. Como é que eu reconheço? É fácil, confere com as Escrituras, pergunta o Espírito Santo. Você sabe na hora, testifica aqui dentro. É verdade ou não é? Testifica aqui dentro. Você é salvo pela fé, não pelo seu conhecimento da Bíblia. E tem gente que conhece a Bíblia mais que você que não foi salvo. Amém? Você é salvo, você é curado pelo que acredita, não pelo que sabe. Não basta conhecer ou saber, é preciso crer de todo o coração e obedecer em fé. É lógico que precisa conhecer a Bíblia, né? Sabendo isto, nós cremos. Mas
só saber não basta. Precisa saber. Mas é preciso crer. É melhor crer em 10 coisas que você já sabe do que saber 1000 coisas e não conseguir crer. Estou falando óbvio, mas não é assim que é. Porque a fé, gente, ela bate nesta área do óbvio. Não precisamos de revelações mais profundas. Precisamos de mais confiança no nosso Pai. Isso é do livro de um pastor chamado Cash Luna. Não por vista. É lógico que a gente quer revelação mais profunda. Mas o que adianta se a gente não confia em Deus? Então, irmãos, como é que nós estamos vendo a Jesus? Ele é o filho do carpinteiro? Ele é o todo-poderoso Senhor que ama você, que mandou o Espírito Santo dele habitar em você, para guiar você em toda dificuldade, e ainda está lá à direita do Pai, intercedendo por você. É um negócio de doido. Está escrito, Ele intercede. Instantaneamente Ele está lá. Dá o passo de fé. E se eu afundar? Está com medo de quê? Eu estou aqui. A gente não vai crescer na fé se a gente continuar sempre recuando. Então, o que você vai ser quando crescer? Em fé. Vamos ficar de pé. Nossa, estourei o tempo, achei hoje. O que vamos fazer com tudo isso? Oh, Jesus amado. O que é que você precisa crer? Você já sabe, mas precisa crer. Já sabe, mas precisa crer. Quantos instrumentos tocam aqui? Vamos orar. Fala, Senhor, o que eu já sei, mas eu não estou crendo. Que eu preciso começar a crer. Para poder falar diferente. Que pensamentos estão ocupando a sua mente? E você está concordando com eles, mas não são os de Deus. O que é que você já sabe que demanda agora uma obediência e dizer: Senhor, eu vou fazer? Que palavras de Deus você recebeu, mas você ignorou porque você achou aquela pessoa? Quantas vezes você veio pedir oração, mas como não foi o pastor, grande pastor orou por você, foi um outro irmão, você disse: não vai funcionar. Funciona porque é Deus que está revelando, não se trata de ninguém, é Ele que faz tudo em todos. Quantas vezes você deixou de ser profeta e abençoar outros porque você pensou: eu não sou eu, quem sou eu? Eu tenho um monte de problema. E o diabo dizendo: você tem que ter uma vida perfeita para um dia você ousar falar alguma coisa. Isso é mentira. O perfeito já habita em você. Então, irmãos, precisamos exercitar a fé, tanto em ser agente para pessoas, como também receber. Você acha que Deus vai falhar? Você acha mesmo que Ele não preparou ninguém? Ele ordenou o corvo, viúva, Ele preparou antes. Mas a gente não experimenta se nós não botarmos o pé na água e falar: eu vou. O fato de você ter pequena fé numa situação não significa que vai ser sempre assim. Porque na medida que você experimenta e crê e vai maior e maior, você cresce na fé, de fé em fé. E você sabe que Ele já fez muito mais e vai fazer muito mais. Vamos mudar as palavras. Vamos olhar para frente dizendo: Senhor, a minha fé afeta assim. O que você vai ser quando crescer em fé? Você vai ser. Deixa Deus usar você, deixa Ele fazer de você a fonte para abençoar a outros. Receba a bênção através de outros. E começa agora a dizer: Senhor, isto que eu não acreditava mais, mas eu sei que o Senhor já disse para mim, pessoas já falaram para mim da tua parte, eu decido crer hoje. Faz isso agora, cita com as suas palavras aí, mas fala, tá? Fala.
E quem não pode falar, alguém pode se comunicar. Você pode usar as mãos, os gestos. Você pode fazer o importante é você manifestar e dizer agora. Mas fala, você quer falar. Eu digo, Senhor, e sobre isto, eu cheguei até a declarar que isso nunca ia acontecer, mas eu declaro a partir de hoje, vai acontecer conforme a tua vontade, e a tua vontade é que seja assim, eu creio. Não sei como vai ser, mas a partir de hoje eu não vou duvidar mais. Eu não vou deixar o meu conhecimento, eu não vou deixar as circunstâncias, eu não vou deixar a realidade se interpor entre o que o Senhor pode fazer. Usa a sua palavra, usa a sua voz. Você não pode fazer só nesse culto aqui, você tem que fazer amanhã, você tem que fazer chegar em casa, você tem que fazer hoje de tarde. Quando vier aquele pensamento, você, onde estiver, começa a falar e fala, bom, então eu quero dizer que não vai ser assim. Não vai ser assim porque eu tenho uma promessa de Deus. A minha família vai prosperar. Não vai ser assim que eu vou ficar sem trabalho mais tempo porque é a pandemia. Porque a porta já está aberta. Só falta o Senhor me guiar até lá. Senhor, eu creio que a porta já está aberta. Agora eu vou receber direção. E eu vou ouvir com atenção. O Senhor vai usar pessoas, informações. Eu vou chegar lá. Amém. Disseram que não tem tratamento, mas o Senhor pode usar o tratamento. O Senhor pode usar o impossível. Eu vou ser humilde para receber um tratamento. Eu vou ser humilde para crer em palavras. Só sei de uma coisa: não é este o fim. Começa a declarar isso. Declara aquilo que será segundo o que Deus disse. Porque fé tudo se manifesta em palavras. Você tem que ouvir palavras de fé, mas você tem que falar também. E quando você fala, isso volta para o seu ouvido, isso confirma o seu coração. Cuidado para circunstâncias não abalarem você demais. Elas podem abalar as suas emoções, mas a fé, ela é inabalável, porque ela não está baseada no que sentimos, se baseia em quem Ele é.